Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manegia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação do Enem. Bom, galerinha, a gente está fazendo a análise do Enem de 2015, né, das redações. E a gente agora vai para a redação, deixa eu ver aqui, a autora foi a Ana Beatriz Alvares Simões. Bom, gente, essa análise de redação, o tema de 2015 foi sobre violência contra a mulher, né? Bastante interessante esse tema, bem elaborado, bem interessante, né? O enfoque dele. O tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, vamos ver aqui o que a Ana colocou na redação dela. Vale lembrar que a gente está tirando todas essas fontes do site do G1, viu, gente? Vou deixar o link abaixo para vocês poderem entrar nele. E ela diz o seguinte, o título da redação dela, ela colocou parte desfavorecida. Ela colocou o seguinte, de acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico. Por ser assim, como esse, composto por partes que interagem entre si, desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, né, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Ou seja, ela está fazendo uma reafirmação. Ela diz o seguinte, esse quadro de persistências demonstrados com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Ou seja, olha que interessante, ela está fazendo exatamente esse quebra-cabeça não, desculpa, esqueleto, né? Que eu também gosto muito de fazer, porque o que acontece? Ela já cita os dois argumentos no primeiro parágrafo, no de introdução. Aí ela já vai saber mais ou menos, ela tem uma ideia do que vai falar no primeiro argumento, né? No caso seria o segundo parágrafo, e no terceiro, que já é o segundo argumento dela. Então ela já tem toda a ideia formada no primeiro parágrafo de introdução e os dois argumentos para ela, que ela vai poder reforçar, que vai estar reforçando aí como ideia dela, que no caso aqui é a valorização do sexo masculino, e o segundo argumento vai ser punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa sobre o primeiro argumento dela, que no caso é a valorização do sexo masculino, que no caso ela diz o seguinte, vamos ver como que ela começa o primeiro parágrafo, olha que interessante. Ela começa assim, ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo, ou seja, né, valorização do sexo masculino, que isso continua sendo um problema para a persistência da violência contra a mulher, né, ela colocou assim, sempre esteve presente, vírgula, como, por exemplo, na posição de senhor do engenho. Para que ela não citou aqui filósofo, ela está citando um contexto histórico, né? Senhor do engenho, feudalismo, olha só que interessante. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, ela está reforçando o primeiro argumento dela. Dessa forma, muitas pessoas, é que ela está explicando, dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Ou seja, está reforçando o argumento dela novamente através de dados da própria redação, né? Do próprio INEP. Então, você pode colocar também dados, claro que você não pode pegar tudo, né? Todas as coisas dos textos, das propostas, né? Mas você pode, das ideias, para você tirar. Mas você pode pegar alguns dados, e ela colocou uma coisa bem interessante, esses dados que estavam nas propostas, para reforçar o argumento dela. Então, dados, né? Estatísticas, isso você pode sim, para você estar reforçando o seu argumento. E foi o que ela fez. Ela colocou 51,68%. Ela diz assim, nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa
de uma cultural geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento foi passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Olha só que interessante. Aí ela vai dizer o seguinte, né, no segundo argumento dela, no terceiro parágrafo. Então, o primeiro ela já reforçou de maneira muito coerente, muito correta, convicta sobre o primeiro argumento dela e encaixou bem na defesa. Agora, o segundo argumento, vamos voltar, olha que interessante, você pode voltar lá na introdução para ver se ela vai falar sobre qual que foi o segundo, punições, lendas e pouco eficientes por parte do governo. Vamos ver se no terceiro parágrafo ela vai reforçar esse argumento, né? Se ela vai falar alguma coisa sobre relacionado às punições pouco eficientes do governo. Então tá, ela diz o seguinte: além dessa visão segregacionista, né? Além, ou seja, ela já citou alguma coisa no primeiro parágrafo e ela vai citar no segundo aqui. A lentidão e a burocracia do sistema punitivo, ou seja, está reforçando sobre o governo, colaboram com a permanência de inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados, as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas devido ao momento. Ou seja, ela está falando justamente sobre punições lentas e pouco eficientes, né? Reforçando também o segundo argumento dela, já que estava na introdução. Na agressão em inúmeras formas, tá? No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a lei. Olha só que interessante, ela está citando uma lei para reforçar. Não é filósofo, não é contexto histórico. Aqui, no caso, ela está citando uma lei, né? Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Ou seja, olha uma coisa que é interessante também. O tema da redação, gente, presta atenção bastante no tema. Mais uma vez, como eu disse na análise da redação passada, nessa também, o tema foi sobre a persistência. Não somente a violência, mas a persistência da violência. Então, a palavra persistência, ela é muito importante. Você tem que analisar o tema por completo, como um todo, porque persistência, o que acontece para ainda persistir, né? Eis a pergunta que você devia fazer, né? Que você deve fazer quando vir um tema de redação. O que acontece para isso ser um problema? Então, aqui no caso, o que acontece para ainda persistir, ser a persistência, né? Aí ela diz o seguinte: continuam, olha que palavra interessante, persistência, continua violentando, ou seja, continuam, persistência. As mulheres não são punidas. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Beleza, ela diz o seguinte: o que é a proposta de intervenção? O que pode ser feito para mudar isso? Qual é a maneira que pode ser solucionado esse problema? Quem? De que forma? Aí ela diz o seguinte: a violência contra esse setor, portanto, para concluir, né, ainda é uma realidade brasileira. Sim, né? Pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta, reforçando tudo que ela já disse no primeiro parágrafo e segundo, para que o Brasil seja mais articulado como um corpo biológico. Por que corpo biológico? Ela está voltando no que ela disse no comecinho, né? Sobre Emily Durkheim, né? Sobre comparado a um corpo biológico, sobre a frase de Durkheim. Então tá, ela diz o seguinte: para que, deixa eu voltar aqui, isso, seja mais articulado como um corpo biológico, cabe quem? Ao governo fazer parceria com ONGs, em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias da mulher e do Estado, e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos, ou seja, uma medida muito interessante, muito boa para se resolver esse problema, né? O andamento dos processos.
passa a ser função também das instituições de educação promoverem aulas de sociologia, história e biologia. Olha que interessante, né? Aulas, uma coisa muito interessante, ela citou o meio de intervenção à educação, né? Quando ela diz as escolas, né? As instituições de educação, né? Que enfatizam a igualdade de gênero por meio de palestras, materiais históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e futuramente acabar com o patriarcalismo. Outras medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na revolução de um homem ou nação. Olha só que interessante, né, gente? Muito bem elaborada a redação dela, citou os argumentos certinho, defendeu os argumentos dela através de contexto histórico, de frases também, né, de dados, né? Teve uma proposta excelente, envolveu educação, aulas de história. Então, gente, redação é simples. Se você for olhar, for analisar, é simples de fazer. Basta você saber defender seus argumentos e como provar que eles estão certos. E pensar numa proposta bacana, né? Uma proposta interessante que solucione esse problema que vai ser abordado, né? Que vai vir com o tema. Bom, espero que tenha ficado claro. Parabéns aí, Ana, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Parabéns, Ana Beatriz, né? Sua redação está disponível aí no nosso canal. E vale lembrar também que a gente está tirando do site do G1, viu? Créditos total ao site do G1 também, que promove, né, essas redações. Bom, espero que tenha ajudado vocês, né? Curtam e compartilhem e se inscrevam no canal. E te vejo nas próximas análises de redações. Espero ter ajudado aí. E bons estudos para vocês. Espero que vocês também se dêem bem nas redações aí. Beijinhos, muito obrigada a todos e até a próxima.